O que acontece de uma geração para outra, que aí são 20 anos, 30 anos? O dono, o pai, vou chamar de pai, a geração mais velha, tem uma baita de uma experiência, uma baita de uma competência, uma baita de uma bagagem, talentos que existiam nele e foram desenvolvidos ao longo do tempo, ao mesmo tempo que ele provavelmente foi forjado em situações, empresas familiares bem-sucedidas, é muito comum o pai ter passado por muito mais perrengue do que os filhos passam hoje. Sim. Né? Então tem uma noção de dificuldade, de empenho, de esforço, de dedicação e até de conhecimento do negócio. O pai tem muito mais. E não tem um cuidado nem do pai nem do filho de falar, peraí, qual que é a lista de competências, de habilidades, de capacidade, de relacionamentos, de atitudes que essa nova geração precisa trazer para o jogo para fazer com que esse modelo de negócio, com adaptações ou não, continue relevante no cenário atual do mercado. Primeiro eu tenho que entender por que eu estou ganhando o jogo. Porque às vezes você está ganhando o jogo e você nem sabe por que você está ganhando. Qual que é o pulo do gato? Qual que é a engrenagem do negócio que é pilotada por um dono? Né? Tem uma frase clássica que é: a empresa é o espelho do dono. O que está sendo refletido nesse espelho aqui que faz com que essa empresa seja bem sucedida, cresça, tenha clientes satisfeitos, tenha equipes satisfeitas, tenha lucratividade? E na maioria das vezes as famílias não se deram o trabalho de entender quais são os ingredientes do dono, a primeira geração, que construíram esse resultado e esse sucesso e que atenderam a esse mercado nesse período desse momento do mundo. E aí chega uma nova geração de pessoas, muitas vezes interessadas, dedicadas, empolgadas, mas um monte de desavisado que não sabe o que está fazendo. Que acredita em, não, eu vou chegar aqui e vou ser diretor. Aí o cara fez uma faculdadezinha meia boca, ou fez uma faculdade famosa, mas que a gente sabe que não ensina na prática como faz o negócio, não tem barriga no balcão, não tem experiência, não tem bagagem, não tem vivência, fica no mundo das ideias super distante e acha que o negócio vai e que o pai está fazendo as coisas erradas. Né? Então tem esse... você entender, peraí, quais são as habilidades e competências que eu trago para esse jogo versão 2023, que está mais desafiador, tem mais concorrência, tem uma série de coisas mudando. Como que eu faço que essa empresa se continue competitiva? Né? E são perguntas incômodas e difíceis. Ao mesmo tempo que os mais velhos também não se deram o trabalho de criar um plano de treinamento, de formação dessa nova geração, inclusive expondo eles a dificuldades e a desconfortos, de falar, puxa, isso aqui é difícil. E está cada vez mais difícil, está cada vez mais diferente. Desafiador, né? É desafiador. Então, na maioria das vezes é o que funciona. E aí o que acontece? Quando você vai contratar um funcionário para trabalhar com você faz uma descrição de cargo, você faz um processo seletivo, você tem uma psicóloga aplicando o teste de DISC, de perfil psicológico, você tem vários candidatos, você faz todo um processo que envolve várias pessoas. Quando você contrata a pessoa, tem um cargo, tem uma lista de funções, de atividades, de decisões, de responsabilidade, de resultados que aquele cargo tem que entregar. Tem uma clareza muito grande do que essa pessoa que vai trabalhar no seu time, o que significa sucesso naquele cargo específico. E no negócio familiar, quando vai trazer um filho, o cara começa a trabalhar. É o filho. Ele começa a trabalhar sem ter cargo, sem ter conversa, sem ter acordo, sem ter plano, sem ter definição do que é sucesso, sem ter salário. Peraí, então imagina se eu fosse contratado, se eu começasse a trabalhar numa empresa que não é da minha família, em que eu nem contratado fui. Não tem o menor sentido. E isso acontece nas empresas familiares. Né? Então não tem acordo, não tem contrato, não tem planejamento, não tem clareza do que precisa. E aí muitas vezes você tem uma pessoa que é até bem intencionada, às vezes muito bem intencionada, mas não tem o preparo, ela não tem a bagagem, ela não tem o estômago para lidar com aquilo do jeito que precisa. E aí o que o resto da empresa olha para aquilo? Tá vindo o menino aí, a menina aí que só vai dar trabalho para a gente, porque ela não sabe nada. E vai atrapalhar, a gente vai mandar a gente fazer isso ou aquilo e a gente sabe que vai dar errado. E aí fica um negócio... Aí entra a pessoa nova da família, desanda o resto.
Porque os funcionários também olham e falam, pô, é ruim trabalhar agora aqui, porque agora tá entrando uma meninada aí que não sabe o que está fazendo e está caindo de paraquedas aqui e vai atrapalhar o nosso trabalho. Então o meu trabalho ficou mais difícil agora, porque além de fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que desviar do tonto do filho do dono que está aqui. Ou às vezes o filho até tem uma bagagem boa, tem um bom estudo, tem conhecimento, mas não tem a moral perante a equipe. Exato. Né? Ou seja, às vezes ele tá falando tudo certo, é o que tem que ser feito, mas ele não tem a barriga no balcão ali que faz a equipe respeitar ele, né? Ele não conquistou o direito de liderar.